Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um momento de oração. Esse momento em que nos reunimos para alimentarmos dessa ceia espiritual que nos é servido em forma de Evangelho do Nosso Senhor, que atende todas as nossas necessidades espirituais, uma ferramenta utilizada para a nossa transformação, com a qual nós podemos absorver as energias boas do universo, compreender o porquê que as coisas chegam até nós, para que elas chegam, como chegam, dando base para fortalecimento da nossa fé, dando base para fortalecer a nossa resignação, a nossa compreensão, para que possamos entender o nosso companheiro de jornada, com as suas diferenças, com as suas dificuldades. Esse santo evangelho é uma ferramenta maravilhosa que nos foi deixada pelo nosso mestre, nosso guia, através dos seus exemplos, e que até hoje sacia a nossa fome de saber, de conhecimento das nossas necessidades reais. Por isso, Mestre amado Jesus, pedimos a sua bênção, pedimos o apoio dos mensageiros de luz, dos nossos mentores, de todos aqueles mestres que nos orientam constantemente em nossos evangelhos, dos nossos estudos, para darmos início a mais um evangelho do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos falar sobre as provas da riqueza, da miséria, né? Sobre as desigualdades de riqueza. Mas antes vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sempre adiante. Porque de alguém é vencido de tal, faz-se também escravo. Pedro 2,19. O espírito encarnado, a fim de alcançar altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência, sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor, para que os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhante verdade quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se então extremas lamentações e acaba vencido, como um servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em um ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência, atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Mestre amado Jesus, ao iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, pedimos que ore por cada membro dos grupos que replicam esse Evangelho, nos grupos do Facebook, Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, da página Osmar Pires, Mensagens Mediúnicas, todos os outros grupos que postam o Evangelho no Face, através dos grupos de WhatsApp, Reflexões, Caminho, Allan Kardec, grupos de estudos, Evangelho, todos os outros grupos que também postam, todos os membros, né? Todos os integrantes, todos os administradores, ao grupo, ao canal do YouTube, Reflexões Diárias, a todos aqueles nomes que são colocados em oração, os que são anotados, os que não são, os que são pensados, todos os integrantes dos grupos das mídias sociais, que possa receber uma atenção, uma luz, um emissário,
seu, que possa ir tocar o coração de cada família, de cada ser pensante, levando um pouco de luz, de paz e de conforto para aliviar as nossas dores, as nossas angústias e as nossas tristezas. No Evangelho de hoje nós vamos falar sobre as provas da riqueza e da miséria, né? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamentos que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos. As tentações que dá e a fascinação que exerce é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil não se segue que o torne impossível e não se possa se tornar um meio de salvação na mão daqueles que dela sabe se servir. Como certos venenos podem desenvolver a saúde se são empregados a propósito do discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens, seus desejos de obter a vida eterna, não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomada na sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como uma nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca tantos crimes, é preciso se tomar não a coisa, mas o homem que dela abusa. Como abusa de todos os dons de Deus, pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia lhe ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contradita um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo e deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta.
para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. E se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo, se tornam uma necessidade. Para tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que separam, tornar comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são obras de séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-la mais segura e mais rapidamente. Mas para realizá-la, foram precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessita, por esses mesmos trabalhos, aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, ou ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisa. É, pois, com o dom da razão, considerada como um elemento de progresso. Bem, como nós podemos ver, pela lei do progresso, a riqueza não é uma coisa que nós podemos chamar de ruim, de mal, ela é necessária para o bem. O homem, sim, que faz a má utilização desses recursos que lhe chegam às mãos como forma de crescimento, né? Porque hoje, se nós uníssemos todo o dinheiro que há na Terra e distribuísse igualmente para todos da população, a pobreza deixaria de existir se toda essa riqueza fosse repartida igualmente? Ela não deixaria, porque a cada um caberia uma parcela mínima insuficiente. E a igualdade de condição social logo seria desfeita pelas diferenças individuais, porque a população terrestre ainda está muito dividida, não só moralmente, como intelectualmente. Né? Então, por isso que há essa grande diferença de pobreza e de riqueza. Aqueles que vêm na pobreza, vêm como uma prova de exercer a paciência, a resignação. Já aqueles que vêm na riqueza, é a prova da caridade, da abnegação, de não deixar ser controlado pelos anseios, pelo egoísmo, pela avareza, né? Porque Deus concede a riqueza aos que então não colocam em serviço do bem, né? Se ela é uma coisa de Deus, por que então não vem em favor só do bem? Porque a riqueza é um meio de experimentar moralmente o homem, o indivíduo. É que cada um de nós vamos ter que passar pela riqueza e pela pobreza. Cada um tem que possuí-la para se exercitar, para utilizar e demonstrar que sabe fazer o uso dela. Para que depois nós possamos ter a justa distribuição da riqueza. Mas somente quando os homens regerem pela caridade, né? Quando forem eliminando o egoísmo e o orgulho dos seus corações, aí sim nós vamos ter não a riqueza, mas a verdadeira propriedade. Né? Vamos ter nosso conforto, nossa tranquilidade, mas vamos valorizar aquilo que realmente nos é dado, né, para levarmos desse mundo. Mas o que é então a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira propriedade? É nada do que é do uso do corpo, né? É tudo aquilo que a alma utiliza. Porque o único, né, proprietário dos bens da terra é Deus. Nós somos donos transitórios. Hoje nós estamos aqui e amanhã partimos para o plano espiritual. Não conseguimos levar nada daquilo que amealhamos aqui materialmente.
Mas o amor, a caridade, o perdão, a união, a humildade, o trabalho no bem, o nosso desenvolvimento moral, esse sim vai nos acompanhar aonde formos. Deus é o único proprietário de tudo. O homem é apenas um usufrutuário, um administrador, por concessão temporária. Mas aquela que nós somos donos, nossas propriedades legítimas, são aquelas que não resultam em dano para ninguém, né? Aquelas que não faz bem. Então, para quem tem a posse da riqueza, qual a melhor forma de empregá-la? Amai-vos uns aos outros, essa é a solução do problema, porque quando nós amamos uns aos outros, nós compreendemos a dor, nós compreendemos a necessidade do outro. E aquela riqueza, aquele excesso que nos sobra, nós trabalhamos em melhoria da qualidade de vida dos outros. Buscamos atender às necessidades de cada um segundo os seus merecimentos. Fazemos um bom uso do nosso dinheiro através de termos funcionários mais bem remunerados, né? Atendendo às necessidades dele, de pagar nossos impostos. Aí muitos vão falar, mas se eu pago o imposto, o governo só nega. A nossa parte é pagar os impostos corretamente, né? O que o governo fará depois será responsabilidade dele. Nós temos que estar com a consciência tranquila de que o nosso papel nós fazemos. Se todos fizerem o seu papel, o mundo seria melhor. Então nós não podemos abster de fazer o nosso papel porque o outro não faz. Então cabe a nós valorizarmos a cada real adquirido com nosso suor, trabalho, mas não ser ávaro, não depender desse dinheiro, não viver em função do dinheiro. Trazer o dinheiro para nos dar paz, nos dar conforto, né? Mas também para poder ajudar o próximo. Com a geração de emprego, né? Com o atendimento das necessidades básicas, com a produção com o pagamento dos impostos, que gerará segurança, que gerará conforto. A Terra ainda não está preparada para uma igualdade, uma distribuição igual, porque há muita diferença de níveis espirituais. Cada um vai ganhar conforme produz. Mas não significa que nós devemos fechar os olhos àqueles que estão na retaguarda nossa, ainda necessitando, muitas vezes, de um amparo físico, né? De um prato de sopa, de uma comida, de um auxílio. E aqueles que nos chegam até nós, queixosos, né? Segundo no Evangelho, nós vimos, né? Qual a necessidade, então, de atendermos esses queixosos, de providenciar um dinheiro, se sabemos que eles ainda não têm essa condição, né? Se nós podemos, então, dar uma ajuda, dar uma esmola, dar o dinheiro, como nós devemos agir com esses que chegam até nós necessitando de dinheiro e muitas vezes porque ainda não se esforçaram para trabalhar, outros porque têm dificuldade, outros porque passam por sérios problemas, né? Então, quando nós estivermos diante de uma situação dessa, primeiro nós temos que aliviar a necessidade básica desse irmão dentro daquilo que nos é possível. Se ele está com fome, precisa de dar um prato de comida, um copo com água, um pão, né? Atender às suas necessidades. Depois temos que informar. E terceiro, ter alguma atitude, né, daquilo que nós podemos fazer com o que nos sobra para ajudar aquele irmão. Dá pelo menos ele ter dignidade, né? Para ele ter o básico, mas dá com sabedoria. Né? Dá com. Como então dar como esmola? Não é dar como esmola, é dar com conselho, como esmola, ou com afeto. Qual a melhor forma? Segundo o Fenelon, né, ele nos diz no Evangelho, a esmola tem que ser dada quando for preciso. Quando for possível, converte essa esmola em salário. Ou seja, no primeiro início, sim, né, atende à necessidade básica. Mas o ideal é que não se fique dando sempre esmola. Tentar, de alguma forma, conseguir um trabalho para que essa pessoa que esteja recebendo, ela passe a ter dignidade. Né? E quando se converte
esse dinheiro que ele recebe numa prestação de serviço, num trabalho, ele se sente útil. Ele passa a sentir, então, merecedor daquilo que ele está recebendo, né? Que é muito difícil para quem recebe uma esmola. É muito vergonhoso. Muitos têm vergonha de pedir, porque se sente inútil. Então temos que tomar cuidado até nesse momento, né, com a forma que nós estamos tratando aquela pessoa que nós estamos levando um auxílio. Porque às vezes, da forma que lhes é entregue o auxílio, é uma situação muito humilhante para quem recebe. Fere a dignidade da pessoa, fere a dignidade, às vezes, do pai de família, né? Que está ali desamparado, necessitando daquilo, mas ao mesmo tempo se sente um fracassado por não ter conseguido suprir as necessidades da sua família e hoje depende de terceiros para o seu sustento, para o sustento da família. E muitas vezes esse custo é muito caro emocionalmente para essa pessoa que está ali pedindo esse amparo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado da forma como nós distribuímos isso. Então, como forma de nós não vilipendiar essas pessoas, nós temos que tentar prover de recursos dignos. No primeiro estágio, ajuda, depois tentar gerar um emprego. Então, essa é a finalidade da nossa riqueza, daquilo que nos sobra. Porque senão nós podemos cair no mau uso desses bens terrenos, não é? Quando a gente pega para nossa satisfação. Infelizmente, grande parte, né, não todos, lógico, mas uma grande parte acaba utilizando todos os seus recursos em favor de si, né? Às vezes até tem empregados mal remunerados que não têm direito a nada, enquanto se esbanjam em castelos, em carrões, e não consegue ter a dignidade de olhar para todos aqueles seus companheiros, todos aqueles que trabalham com ele, com um outro olhar, com um olhar de que ele pode sim ampará-los melhores, pode dar mais dignidade com aquele quantia de recurso que lhe sobra extra, né? Pode pagar seus impostos, muitas vezes só nega imposto. E aquele imposto, sendo bem utilizado, com certeza irá se transformar em benefício para muitos outros, né? Através de gerações de recursos na educação, na saúde, no saneamento básico, no transporte, na educação. Tudo isso reverte em conforto para todos. Então devemos fazer um bom uso, né, desses bens terrenos, porque sempre que nós utilizarmos bem, ele vai resultar num outro bem para outra pessoa. Essa é a finalidade da riqueza, né? Transformarmos esse recurso em condições para que outros possam subir através dos seus trabalhos próprios, através das suas necessidades, mesmo que no estágio inicial ainda seja transformado em uma esmola, mas depois sim, através da dignidade, buscarmos ele para junto de nós. Agora o homem utiliza mal esses recursos. Por isso que a prova da riqueza é uma tentação muito forte, né? Ela nos traz a sensualidade, nos traz a avareza. É uma prova difícil demais de ser superada, mas que todos nós enfrentamos. Porque senão não iremos aprender, né? Em uma vida viremos pobre, em outras viremos rico. E quando viermos rico, com certeza temos que tomar muito cuidado para não cairmos em várias dessas tentações, atrasando o nosso progresso. Dentro daquilo que nos é permitido, dentro daquilo que nos for possível, dentro da nossa capacidade, nós precisamos de entender que todos aqueles que nos cercam são nossos irmãos, compadecem e merecem das mesmas atitudes de Deus que nós temos, das mesmas atitudes dos homens que nós. Não podemos diferenciá-lo pela sua condição moral, não podemos diferenciá-lo pelas suas condições intelectuais, nem pelas suas condições financeiras. Temos que compreender que nós somos
uno, uma grande família, mas ao mesmo tempo cada um com sua individualidade dentro desse mundo. Mas que cabe a nós estendermos a mão àqueles que estão na nossa retaguarda, porque aqueles que estão à nossa frente estenderão a mão a nós. É uma consequência. É difícil haver uma distribuição igualitária da riqueza. Nossos espíritos, nossa condição moral e intelectual ainda não está preparada para isso. Ainda haverá, sim, desigualdades. No futuro, não, mas hoje haverá. Mas que essa desigualdade não seja fruto exclusivamente da nossa ignorância, da nossa avareza, do nosso abuso. E que cada um de nós façamos a nossa parte para servir de exemplo àqueles que nos olham, para servir de exemplo aos governantes, que cada um faça a sua parte, independente de que o outro fará. É necessário que você dê o exemplo de que o dinheiro, sim, é um fruto do seu trabalho, você mereceu ele, você merece o seu conforto. Mas aquilo que está dentro a mais, que está sobrando a mais, pode ser sim convertido em alguma ferramenta para contribuir na ajuda ao próximo. Quer seja com gerações de emprego, quer seja com mais dignidade, quer seja com um prato de sopa, quer seja pagando seus impostos em dias, quer seja não sendo prisioneiro desse valor, quer seja não esquecendo aqueles que te ampararam no início da sua jornada. Ou seja, existem várias formas de mostrar que com dinheiro sim é possível ser digno, com dinheiro sim é possível crescer espiritualmente. E é o que eu desejo a cada um. Muita paz, muita luz, muita compreensão. E se já estão nesse estágio de poder ajudar, ajude, repense, mude. E se você que necessita do amparo, tenha fé, você vai conseguir, vai superar essas dificuldades e no momento oportuno também terá a sua chance de auxiliar outras pessoas. Graças a Deus a todos, né? Vamos então acerenar nossos corações, vamos acalmar um pouco nossa mente, vamos pedir para o nosso Mestre Jesus para estender as mãos sobre as águas aqui postas, colocando nela um bálsamo, um lenitivo para as nossas dores, né? Essa santa água que poderá aliviar um pouco as nossas tensões, as nossas crises emocionais, as nossas dores físicas, nos preparando, nos tornando aptos para compreendermos, para assimilarmos todas as energias boas do alto e fortalecer nessa fé que nós devemos ter, de um grãozinho, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas que poderá nos ajudar na nossa caminhada. Mestre amado Jesus, peço que amparem a cada um dos necessitados nos leitos de hospitais, visite os lares das famílias em todo o globo terrestre, levando paz, levando harmonia, por aqueles que caminham pela rua, no limiar da loucura, perdido nos vícios da droga, por aqueles que estão nos presídios, presos nos cárceres, que ainda não compreenderam a sua lei de amor, por todos os religiosos, pelos asilos onde encontram os velhos, nos orfanatos onde encontram as crianças, em todos os hospitais. Visite cada lar. E por todos os nossos irmãos desencarnados, aqueles que ainda não compreenderam, que não aceitaram, aqueles que ficam aqui buscando ajuda, outros que buscam através do ódio, da vingança, a sensação de superação, de cobrança, de dívida, que ainda não tem o conhecimento adequado. Busque de alguma forma envolver o planeta Terra em sua luz, em seu amor, para que possamos ser conduzidos aos braços do Pai. Graças a Deus. E que agora, nesse instante de extremo amor, nesse instante que nós nos unimos, os dois mundos, para a nossa oração de encerramento, vamos deixar ser invadido por essa paz, por essa harmonia, por esses sentimentos nobres.
Vamos sentir a presença ao nosso lado dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Vamos mentalizar tudo aqueles que nós desejamos que recebam luz, que recebam paz, que recebam harmonia. Vamos mentalizar aqueles que se dizem nossos inimigos, para que eles possam receber o benefício dessa oração. Vamos visitar nossos entes queridos, nos nossos lares, dar um abraço a cada um. Aqueles que foram antes de nós, que estão no plano espiritual, vamos pedir que Maria cubra eles com seu manto, levando um pouco de paz, um pouco de conforto aos nossos irmãos suicidas, aos nossos irmãos abortados, aos nossos irmãos que se dizem nossos inimigos. Vamos dar um abraço de luz em todos. Que essa oração seja um dínamo gerador de paz, de cura. Jesus, nos abençoe nesse momento de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.